O trabalho de tipografia, o Rodolfo escolheu quem a gente ia usar de inspiração, e eu caí com o Niemeyer. Então eu comecei a pesquisa e eu já tinha na minha ideia a questão das curvas, né? Isso é bem famoso nele. Mas eu até cheguei a pensar em tentar fugir disso, mas conforme eu fui pesquisando Niemeyer, montando as pranchas e tudo, eu comecei a perceber que não dá para fugir da curva, que é o que caracteriza o trabalho dele, e eu também não queria fugir da curva. Eu gosto da filosofia dele, é uma filosofia bonita, de ser orgânico, de seguir a natureza. Então, na minha tipografia, eu quis usar curvas mesmo, para seguir essa mesma filosofia do que é orgânico, do que é natural, né? E como ele quase que acredita, não, eu acho que ele até acredita nisso mesmo, que a curva ela é da natureza. A natureza não é reta e quadrada, a natureza ela é curva. E aí eu resolvi usar as curvas, então eu me baseei, eu fiz toda uma construção baseada em curvas. Eu defini 3 tamanhos de círculos, que eu usei para fazer todas as curvas da minha tipografia. Eu fiz baseado nas curvas desses 3 círculos, eu tirei desses 3 tamanhos de círculo. Só que eu não construí todas as fontes da mesma forma. Eu usei círculos diferentes para fazer partes diferentes. Então, o G, a cauda do G, não é a mesma curva que eu tenho numa outra descendente, o F, por exemplo. Para não ficar muito, muito repetitivo e monótono. Porque ele também não faria uma coisa assim. Ele tem alguma repetição no trabalho dele, que é o que ele fala que dá identidade, mas não é uma coisa monótona e regrada, assim, é uma coisa bem que flui, assim. O trabalho dele, no meu ponto de vista, ele flui, sabe, assim, bem natural. E aí foi isso que eu usei de inspiração. Bem, eu fiz a apresentação sobre a fonte do Toulouse-Lautrec, que foi meu trabalho final de tipografia, dado pelo professor Rodolfo, e nesse trabalho, onde ele nos deu a liberdade de criar uma tipografia baseada em algum ponto específico que a gente conseguisse captar na pesquisa referente a esse personagem, eu procurei me focar mais numa parte que não é muito vista do Lautrec, que seria o emocional dele e não a vida boêmia que ele tinha depois da juventude, quando ficou mais velho e antes de morrer. No caso, eu levei muito em conta, me baseei muito a pesquisa nos primeiros anos de vida, após o acidente que ele teve, que atrapalhou ainda mais o crescimento dele, fazendo ele ficar quase anão, aí, com 1,50 m aproximadamente. E isso e outras questões de doença e que aconteceram na vida dele levaram ele a ter uma melancolia muito grande, tanto na vida quanto na arte que ele começou a expressar. Eu coloquei no processo de pranchas tanto alguns esboços tentando expressar essa tristeza, essa melancolia que ele tinha, quanto algumas imagens, algumas pinturas que ele fazia, como um autorretrato, que ele tentou colocar objetos em volta do espelho para não se mostrar tanto. Então sempre era uma carga emocional mais forte, sempre tinha aí um quê mais triste com a questão dele. No desenvolvimento da fonte, e após conseguir um desenho base para ela, eu fui desenvolvendo letra a letra com o acompanhamento do Rodolfo, para conseguir chegar numa coisa coerente, num alfabeto completo coerente de todas as letras, levando em conta todo esse conceito que foi observado na pesquisa. E o professor foi acompanhando isso, dando algumas dicas do que ficaria melhor, do que mudar ou não, mas conseguiu-se chegar a um ponto final muito interessante. No caso, a minha fonte foi voltada para uma publicação artística, no máximo para título,
tendo em vista que ela não é muito legível se for usar um texto muito grande, dependendo da distância que ela for colocada, mas ela ficaria bem melhor aí para uma arte tipográfica ou para um título. No processo de pranchas, o interessante que aconteceu, que eu usei também para criar, foi o monograma que ele usava para assinar os seus trabalhos, e daí surgiu junto posso dizer que um logo baseado nesse monograma, mas utilizando a própria tipografia que eu criei no trabalho. Com isso, a fonte acabou tendo um logo próprio, uma identidade própria, que remete aí ao que ele sentia, ao que ele passou, e não somente ao que todo mundo fala da época que ele viveu, da vida que ele teve no Moulin Rouge, ou dos cartazes que ele fez, mas de uma parte não muito vista, que é as pinturas dele e o que ele realmente transmitia. Bom, meu trabalho foi sobre o Portinari. Eu priorizei na hora da criação o traço do Portinari, de algumas obras como Os Retirantes, a série bíblica dele também, e foi como eu priorizei foi o traço que ele utilizou nessas obras. A pesquisa que eu fiz foi tanto dessas obras quanto da vida dele, tanto desde o momento que ele saiu aqui do Brasil até ele para o exterior, depois a volta dele, e foi isso que eu priorizei nas pranchas também, essa obra que ele teve nesse período. E foi bem interessante fazer, eu nunca tinha feito a parte de tipografia, então foi legal fazer o estudo também. A minha tipografia foi mais artística, a parte condensada, fiz ela mais condensada e tal. E utilizei bastante elementos que foi de conhecimento do curso. Então as partes de ser serifa, não serifa, as partes de fazer a parte do braço, de algumas letras também que eu utilizei.